O céu de Ouro Preto, normalmente estrelado, estava tomado por nuvens negras naquela noite. As ruas de pedra, encharcadas pela chuva, brilhavam como espelhos deformados. Carlos Henrique dirigia pela sinuosa estrada de acesso à cidade, onde curvas traiçoeiras desapareciam no breu. Ele não se lembrava do que o levara a pegar o carro naquela tempestade. Era como se algo o chamasse. Uma figura, ou talvez uma sombra, surgiu de repente no meio da estrada. Carlos girou o volante violentamente, mas os pneus perderam a aderência. O carro derrapou e despencou ladeira abaixo, capotando várias vezes até parar em um vale coberto de névoa densa. Quando foi encontrado pelos moradores no dia seguinte, estava inconsciente, com cortes profundos no rosto e as mãos manchadas de terra, como se tivesse cavado algo antes do acidente. Na ambulância, enquanto era levado ao hospital, murmurou palavras desconexas. Eles estão me chamando. Eu não quero lembrar. A enfermeira, desconfortável, decidiu ignorar. Mas, ao longe, entre as árvores, ela jurou ter visto figuras observando a cena. Carlos acordou no hospital com o corpo pesado, como se um peso invisível o prendesse ao leito. O médico disse que ele havia sofrido uma concussão, mas o que o aterrorizava não era a dor física, era o silêncio que parecia zumbir dentro de sua cabeça. Um silêncio que durou exatamente 3 dias. Então, na primeira noite em casa, enquanto olhava para o teto de seu quarto iluminado apenas pelo clarão da lua, a primeira voz surgiu. Era uma mulher sussurrando: Carlos, você sabe o que fez comigo? Ele se levantou de sobressalto, mas a casa estava vazia. O relógio marcava as 3h03. A hora que, segundo os mais supersticiosos, é reservada aos espíritos inquietos. Ele tentou ignorar, mas as vozes continuaram. No dia seguinte, enquanto trabalhava na restauração de uma estátua na igreja de São Francisco de Assis, a mesma voz retornou, acompanhada de outras. Agora eram crianças chorando, um homem gritando e uma mulher que parecia rezar desesperadamente. Você nos viu, Carlos. Você sabe o que aconteceu. Ele deixou cair o pincel e recuou, derrubando a tinta. Os sons eram tão nítidos que ele chegou a cobrir os ouvidos. Olhou ao redor, mas estava sozinho, exceto pelas estátuas dos santos, que pareciam observá-lo com um olhar mais severo do que nunca. Naquela mesma noite, as vozes não o deixaram dormir. Elas não apenas sussurravam, mas o guiavam. Ele sentiu uma força irresistível que o levou até o cemitério de Ouro Preto, onde as lápides antigas
estavam cobertas de musgo e trepadeiras. Com uma lanterna trêmula na mão, Carlos seguiu os sussurros até uma lápide sem nome, marcada apenas por uma cruz quebrada. Aqui está. Você sabe o que fazer. Sem pensar, começou a cavar com as próprias mãos, sentindo a terra úmida e fria penetrar sob suas unhas. Após minutos de frenesi, encontrou algo duro, uma faca enferrujada com a lâmina ainda manchada de sangue seco. Carlos gritou e recuou, mas uma risada baixa ecoou ao seu redor. Não havia ninguém ali, mas ele sentiu que estava sendo observado. Seus instintos diziam para fugir, mas seus pés permaneceram presos no chão. No dia seguinte, decidiu entregar a faca à polícia. Porém, no momento em que atravessava a delegacia, as vozes gritaram em uníssono: "Você não pode entregar, é sua!" Ele congelou, virou-se e jogou a faca no primeiro bueiro que encontrou, sentindo-se aliviado e aterrorizado ao mesmo tempo. Os relatos de Carlos chamaram a atenção de Julia, uma investigadora obstinada que estava à frente de vários casos arquivados de desaparecimentos na região. Ela havia escutado boatos sobre Carlos e seus comportamentos estranhos e decidiu confrontá-lo. "Você sabe coisas que ninguém mais sabe, Carlos. Detalhes que nem os relatórios possuem." "Como?" Carlos, cada vez mais consumido pelas vozes, tentou explicar, mas sua mente era um turbilhão de confusão. Ele descreveu corpos escondidos em minas abandonadas, crianças enterradas sob casas antigas e até detalhes grotescos das últimas palavras das vítimas. Julia, ao mesmo tempo intrigada e assustada, começou a investigar os lugares que ele mencionava. Para sua surpresa, encontrou evidências reais: um relógio de bolso ensanguentado, um pedaço de tecido que pertencia a uma jovem desaparecida e ossadas em um túnel subterrâneo esquecido. Julia começou a se perguntar: Carlos era um vidente, um lunático ou algo pior? Certa noite, as vozes atingiram um volume insuportável. Carlos começou a gritar, pedindo que parassem, mas foi arrastado mentalmente para um lugar que ele evitava desde criança: uma mina abandonada, onde muitos escravos haviam morrido séculos antes. Lá dentro, sob a fraca luz de sua lanterna, viu uma cena aterradora: ossadas humanas dispostas em um círculo macabro, cercadas por símbolos detalhados nas paredes. No centro, um espelho quebrado, refletindo seu rosto distorcido. De repente, as vozes silenciaram. Um único sussurro cortou o ar: "Você é o assassino." A mente de Carlos explodiu em lembranças reprimidas. Ele viu flashes de si mesmo enterrando corpos, limpando sangue e ouvindo os gritos das vítimas. As imagens eram reais. Ele não era um médium, nem
um observador. Ele era um monstro. Julia, que havia seguido Carlos até a mina, o encontrou ajoelhado no centro do círculo, rindo descontroladamente. A investigadora apontou sua arma, mas suas mãos tremiam. Carlos olhou para ela com olhos vazios e uma expressão que misturava loucura e resignação. Eu sou o eco desta cidade, Julia. Os pecados dela vivem em mim. Antes que ela pudesse reagir, as luzes da lanterna falharam, mergulhando ambos na escuridão total. Um grito rasgou o silêncio e tudo ficou quieto. Dias depois, Carlos nunca foi encontrado. Julia foi achada vagando pelas ruas, murmurando palavras sem sentido. Sua última frase coerente foi: "Ele é Ouro Preto. Ele nunca vai parar." A cidade voltou à sua rotina, mas os moradores mais atentos dizem que, em noites de tempestade, podem ouvir sussurros carregados pelo vento, revelando segredos que ninguém ousa repetir.